Para compreenderem as Escrituras, vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 24. Diz assim: Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então nós temos aqui a igreja em oração, clamando em um só Espírito. A partir do derramamento, do batismo com o Espírito Santo, a igreja profetiza, a igreja glorifica a Deus, a igreja tem a compreensão da obra de Deus, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus é, da obra, da vocação, do trabalho de Deus, que trabalha sempre, está trabalhando em favor dos seus escolhidos, em favor da própria igreja. E eles então afirmam que Davi é usado pela boca de Davi, o Senhor falou por intermédio do Espírito Santo. Então houve ali um derramamento, um batismo com o Espírito Santo, e Davi então vai falar, vai profetizar através, por intermédio de Davi, fala Deus pelo Espírito Santo, que é a ação de Deus em nosso meio, neste mundo. Deus vai agir, Deus vai falar através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos faz lembrar do que Jesus falou, que nos traz a palavra de Deus, que interpreta, que escreve no nosso coração. É através do Espírito Santo que Deus pode habitar em nós, ele habita conosco. Nós temos o nosso espírito e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, habita juntamente. Existe toda essa possibilidade de habitação do Espírito e de relacionamento do nosso Espírito com o Espírito de Deus. E assim ele até usa a nossa boca. Ele fala através de nós, o Espírito Santo que está em nós constantemente. Ele, através do batismo, ele já não nos visita eventualmente, em algumas circunstâncias, mas ele mora em nós. Todo momento, todo instante ele já está conosco. Nós realmente recebemos o Espírito e ele já habita em nós, faz morada em nossa vida. Vai então nos guiando. Então o versículo 25 diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então vem aqui uma pergunta do Espírito Santo. Uma forma que nós temos essa experiência de relacionamento com o Espírito Santo é esse diálogo através de perguntas, de questionamentos que trazem o entendimento, a compreensão, trazem uma resposta, trazem um ensino. Então essa é uma forma do Espírito Santo conversar conosco, é realmente através de perguntas, de esclarecimentos que vão evoluindo no entendimento para compreender as Escrituras, para compreender as coisas de Deus. E lá no versículo de número 29, nós temos assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, porque essa é a ordem de Deus, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que pregar a palavra, estar a tempo, fora de tempo, ensinar. Então nós temos muito que aprender da palavra, porque nós vamos dar conta a Deus pelas nossas obras. E para que haja obras, tem que haver construção, tem que haver entendimento, temos que entender a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, para praticá-la. Então não é simplesmente graça, salvação, fé, tudo isso alimenta, tudo isso dá início, gera
essa nova vida, mas ela vai realmente se realizar através da palavra, da prática, da obra, da obediência a Deus. Então nós temos muito que conversar com Jesus, que aprender com Jesus, que compreender as Escrituras. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então nós temos aqui um retrato realmente da igreja batizada com o Espírito Santo. Ela prega a palavra, anuncia com toda a intrepidez a palavra, e ela não faz essa distinção carnal da mente humana, da mente deturpada, que não entende a sabedoria de Deus, porque não tem o Espírito Santo e causa divisão. Tudo é motivo de divisão. É obra, é graça, é lei, é amor, é mandamento, tudo é motivo para divisão. Isso vem da carne, vem do homem, vem do engano, vem da ignorância, vem da falta do Espírito Santo. Então, quando alguém também faz distinção entre palavra e obra, também vem da carne. Porque anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então nós temos que estar orando para pregarmos cada vez melhor a palavra, para que aconteçam sinais, que haja obra, que haja prodígios, que haja cura, que haja sinais, curas e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A soma, a vida, a paz, a compreensão, a paz entre a palavra e a cura, a palavra e o milagre, a palavra e a obra. Fé sem obras é morta. Então é da carne a morte. Um mata o outro. É a carne lutando contra o espírito. Então nós falamos de fé, alguém fala de obras. A gente fala de obras, alguém vem com a palavra de fé. Em um momento nós estamos pregando sobre a alegria, alguém vem falar sobre o choro, sobre as lágrimas. O dia que nós falamos sobre lágrimas, alguém vem falar sobre o sorriso, sobre a alegria. Sempre trabalhando na divisão carnal, na mente carnal, na contenda. São contenciosos. Eles usam a palavra para vanglória, usam a palavra para contenda, para divisão, para discussão, para debater, sempre no sentido contrário. Então, a carne sempre está no sentido contrário ao espírito. Mas no espírito, quando estamos no espírito, há união, a unidade, a benignidade, a paciência, a misericórdia. Então, há uma ideia de somar as ideias, somar os projetos, os propósitos, seja pregar a palavra, seja orar para que o Senhor estenda a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Tudo só vai somar, soma para o bem, soma para a paz. Isso é quem é espiritual, tem essa tendência à unidade, a entender e a receber e a estar aglomerando, estar somando. Agora, quem tem a intenção e o início carnal, ele vai estar sempre na contenda. Se você falar A, ele vai querer que se fale B. Se você amanhã falar o B, ele vai se lembrar do A. Ele está sempre com uma tendência à rivalidade carnal. A carne leva a essa atitude que tanto desgasta a obra de Deus, a igreja do Senhor. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então aqui nós temos a verdade, temos aqui a palavra, estamos compreendendo as Escrituras, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A igreja tem que ser um local onde todos são cheios do Espírito Santo. Todos sendo batizados com o Espírito Santo. Nós temos que trabalhar sempre neste propósito. Realmente as pessoas sejam espirituais, tenham compreensão das coisas do céu, das coisas de Deus. Deus é Espírito. E importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. É exatamente isso que nós encontramos aqui no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, o texto foi citado por Pedro, lá no livro de Atos também, no batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E Joel diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então aqui não há exceção. Se Deus derrama o Espírito Santo ali em Pentecostes, a intenção é que derrame sobre toda a carne. Essa é a profecia de Joel. E os apóstolos constantemente estão citando os profetas
estão demonstrando que, tendo Deus outrora falado pelos profetas, agora fala em Jesus a mesma coisa, a mesma palavra. Nós já tínhamos os profetas, agora temos Jesus e temos que estudar todos. Os profetas, Moisés, Davi e também os evangelhos e a palavra de Jesus no Novo Testamento. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então é promessa para todos. Pedro mesmo afirma isso, que a promessa do derramamento do Espírito Santo, aquilo que aconteceu em Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, é para todos. Todos que estavam ali e para todos os que virão. Todos, não há exceção, não é para um grupo que quiser, não é opcional. É necessário, é para todos. Todos devem, todos precisam ser batizados com o Espírito Santo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então todos que o Senhor chamar devem ser batizados com o Espírito Santo. E nós vemos aqui que todos profetizarão, toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então tem que haver o batismo com o Espírito Santo, tem que haver a sabedoria espiritual, tem que haver o conhecimento das coisas do Espírito, tem que haver discernimento espiritual. Nós precisamos receber os dons espirituais. Então nós precisamos realmente nascer do Espírito. Nós não podemos aceitar um movimento religioso baseado em letra, baseado em mente e carne, totalmente dividido, que falam coisas sempre contrárias ao seu irmão. Ao invés de se unirem num só espírito, eles causam divisão. O próprio apóstolo Pedro, o próprio livro, a carta de Judas, ali no final da Bíblia, também nos alertam sobre isso. Aqueles que causam divisão entre vós, aqueles que não têm o Espírito. Uma tendência do que não tem o Espírito é ser contencioso. É sempre trazer uma palavra contrária. Se falamos de pregação, ele vai falar de ação, de atitude, de obra. Se dermos ênfase à obra, ele vai dizer que não pode. Então sempre estará trabalhando contra a unidade da obra, do trabalho, da pregação. E as pessoas do mundo claramente se escandalizam com esta divisão, com esta praticamente esquizofrenia, em que um fala uma coisa, um dá ênfase a um ponto, o outro dá ênfase a outro. E parece que realmente ele só passa a dar ênfase a outro ponto quando ele ouve o seu irmão dando ênfase a um ponto. Mas nós escolhemos as Escrituras, compreender as Escrituras. E a solução para isso está aqui. É ser espiritual, é ser batizado com o Espírito Santo, é ser dirigido pelo Espírito. O Espírito leva à unidade, a carne, a divisão, a contenda, a questões de disputa de cargos, a questão de ser exaltado na carne, a soberba da carne. A carne quer se destacar, a carne quer eliminar os seus adversários, pois vê todos como rivais em ocupar o seu espaço. A carne tem todos os seus defeitos, toda a sua fraqueza. A carne é fraca também no sentido de possuir alguma coisa e o outro vai possuir em seu lugar, ele vai perder. Porém, o espírito, ele não tem essa disputa de espaço. O espírito, ele é livre. O espírito, ele não se sente constrangido pelo outro. Ele gosta, ele trabalha na unidade. Ele pode realmente estar junto, ocupando até mesmo o mesmo espaço. Nós temos o nosso Espírito, o Espírito de Deus habita em nós e nós temos este relacionamento, essa convivência abençoada, celestial, espiritual. Então, quem tem a experiência da habitação do Espírito Santo sabe disso, compreende essas coisas, pois elas se discernem espiritualmente. Então, não há contenda, não há confusão, não há luta, não há briga, como a carne luta, como a carne briga.
A carne é contenciosa, porque ela tem medo de perder o seu espaço, perder ali o seu domínio, sua posição de estar em destaque. Mas quem é espiritual não tem esse sentimento. Ele tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque o espírito, ele consegue, naturalmente, por ser espírito, ele se esvazia. Ele não tem problemas de disputar espaço, e sabe que tudo está nas mãos de Deus, Deus está no controle, tem paz, tem alegria, tem mansidão, tem domínio próprio. Então que Deus te abençoe, que você possa ser batizado com o Espírito Santo e viver essa vida no Espírito, adorando a Deus em espírito e em verdade. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos agora para que essa palavra de Joel se cumpra, a palavra de Atos dos Apóstolos. Ó Deus, que teu Espírito seja derramado sobre toda a carne, todos profetizem, todos tenham sonhos, todos tenham visões, que venha para todo o teu povo, para toda a tua igreja, que não haja mais entre nós pessoas carnais, causando divisão, contenda, separação, lutas, brigas por espaço, por posição, por títulos, por cargos, Senhor, mas que todos sejam espirituais, possam nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo, e assim serem bênçãos, serem luz, e, ó Deus, todos os frutos do Espírito se cumpram, e que haja paz, Pai, para que a tua obra cresça, para que todos venham a conhecer o nome santo de Jesus. Nós oramos porque amamos todas essas vidas, Pai, pedimos a salvação da humanidade, a cura, a libertação, ó Deus, e o batismo com o Espírito Santo sobre todas as vidas. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.